São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas, de volta aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Seara. O assunto continua sendo política e as convenções dos partidos PSD, do ex-prefeito Marcos Alberto, e do MDB-PT, do pré-candidato a prefeito Pedro Ximenes, que ocorreram ontem, cujos detalhes você vai conferir agora nas matérias do Luiz Souza. É isso aí, Luiz. Ontem foi na Fazenda Diogo, fazenda de propriedade do ex-prefeito Marcos Alberto. Estive por lá, acompanhei a convenção do PSD. E a informação que estava rolando por lá é de que a qualquer momento o pré-candidato pelo MDB, Dr. Pedro Ximenes, quando encerrasse a sua convenção, que foi de modo virtual, iria para lá. A informação que eu recebi quando cheguei lá era essa. Por isso fiquei aguardando também, e também o encerramento da convenção do PSD, para também ainda colher informações por lá. E assim que estava encerrando a convenção, já por volta das 9h15, 9h20 da noite, essa convenção do PSD, chegou a notícia por lá, isso já era 9h30 da noite por aí. Chegou a informação por lá que Dr. Pedro Ximenes havia anunciado em sua convenção, a convenção do MDB, a pré-candidatura de Jorge Mesquita do PT. Eu entrevistei o Marcos Alberto, que ele é presidente do PSD, e ele falou aí sobre o lançamento aí da candidatura ou melhor, até esse presente momento, a pré-candidatura de pré-candidatos a vereador pelo PSD. Ele falou conosco sobre esses assuntos e também como ainda era especulação naquele momento, ele deu um tom em relação a essa questão aí da escolha ou não do vice de Dr. Pedro Ximenes, candidato da oposição. Acompanhe. Boa tarde, Luiz Souza, boa tarde, Luiz Augusto, Zilanda. Agradecer aqui a presença de vocês nessa cobertura e dizer que o nosso partido, o PSD, vamos lançar 14 candidatos a vereadores, homens e 6 mulheres. E com certeza com o propósito de fazer um time bom para representar o povo de Nova Russa na Câmara Municipal. Teve um dia bem movimentado no dia de ontem, dia de hoje, em relação à escolha do vice da chapa da oposição, e teve várias mudanças. Como é que será o papel do PSD em relação à escolha do vice até o fechamento das convenções que está previsto para essa quarta-feira, dia 16? Na realidade, nossa ata nós vamos encerrar hoje às 11 horas da noite, e nós vamos fazer com que o partido saia com a chapa proporcional de vereadores, e nós não vamos, caso confirme o que está se comentando, nós não vamos participar da majoritária. O nosso partido, nesse caso, fechará com a chapa proporcional e deixando a majoritária à vontade, ou vamos decidir ainda internamente se o partido pode lançar uma chapa própria a prefeito e a vice. Ainda tem até essa quarta-feira, né, para decidir tudo isso, mas ainda o PSD está na oposição ao atual governo de Nova Russa, né? O PSD é oposição ao atual governo de Nova Russa, é oposição. O PSD está determinado a trabalhar para ganhar as eleições pelas oposições. A nossa determinação é essa. Agora, com as escolhas dos candidatos e com o que tinha sido conversado e acertado entre os líderes partidários, se não for cumprido, o PSD continuará na oposição, mas majoritariamente ficará ainda a ser decidido pelo partido, numa condição de liberar os seus candidatos a votarem naquele candidato que achar melhor. Gostaria de agradecer mais uma vez, gostaria de agradecer a todas as pessoas
e pré-candidatos que estão nessa batalha, que vieram aqui na nossa residência, Fazenda Diogo, que participaram dessa convenção. Agradecer a todos vocês da imprensa e dizer da nossa alegria de participar do momento democrático e dizer, mais uma vez, o PSD é a oposição de Nova Russas, mas estará sempre cobrando e pedindo aos políticos que se cumpram os compromissos feitos. A entrevista do Marcos, o Marcos Alberto me procurou hoje pela manhã e passou a seguinte informação, que segundo ele, disse o seguinte: segundo ele, pessoas que não firmam compromisso agora, não firmam mais à frente. O que ele quis dizer sobre isso? Que ele informou aí que não gostou da escolha do pré-candidato Dr. Pedro Ximenes em relação à escolha do Jorge Mesquita. E assim, para compor a chapa aí, e assim ele informou que os seus pré-candidatos a vereadores estão livres para até votar em branco, caso queira, viu? E essa é a informação que ele me repassou hoje pela manhã. Agora vou trazer aqui a informação, ainda no campo da oposição, a respeito da convenção do MDB que ocorreu ontem, de forma virtual, em local fechado, a gravação, onde foi os equipamentos da forma virtual, foi realizado no prédio da Câmara de Nova Russas, e onde foi anunciado a pré-candidatura do vice Jorge Mesquita, do PT. E assim, hoje pela manhã, logo que eu fiquei sabendo, eu vinha da convenção do PSD, já entrei em contato com o Dr. Pedro, com o Jorge Mesquita, para tentar logo uma entrevista, haja vista o nosso compromisso aqui da Rádio Ceará de estar com a população, trazer as informações para a população em geral, com o objetivo de entrevistar todos os pré-candidatos pós-convenção. E assim, entrevistamos hoje pela manhã o Jorge Mesquita, do PT, pré-candidato a vice. Ele falou sobre o motivo de ter colocado seu nome à disposição para ser vice do Dr. Pedro Ximenes. E também eu perguntei sobre a sua situação, se está regular a sua situação da sua pré-candidatura, se está tudo ok. E sobre aquela questão em que citamos ontem, da descompatibilização do pré-candidato, se foi em tempo hábil a respeito para poder concorrer. Ele me mostrou um documento em que estava informando o afastamento das suas atividades, que foi no dia 3 de junho. Eu pedi até uma cópia, uma foto, ele não me autorizou. E eu respeito a decisão do Jorge Mesquita. Mas estou aqui só com o compromisso de informar que ele me mostrou esse documento, até eu vi rapidamente, e que a data estava 3 de junho. E vamos trazer agora a entrevista com o Jorge Mesquita, pré-candidato a vice pelo PT, aí que será o pré-candidato a vice do Dr. Pedro Ximenes. Boa tarde, Luiz Souza, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Zilanda, boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará. Boa tarde especial aos novarrussenses. Luiz, a sua pergunta é simples e muito boa, é fácil. Primeiro, não deixei meu nome à disposição, não coloquei meu nome à disposição, nós colocamos o PT à disposição para se somar ao MDB, ao doutor Pedro. Nós tínhamos vários nomes, conversamos com a ex-presidente do sindicato, a companheira Lucinha, conversamos com a doutora Priscila, conversamos com a Selena, conversamos com o Messias Rangel, o ex-padre, e por vários motivos, todos eles não aceitaram nesse momento. Como a disponibilidade era do PT e eu faço parte do PT, eu coloquei meu nome à disposição. Por quê? Porque eu vejo do outro lado negócios e nós precisamos de fazer política. Eu vejo o outro lado que só pensa em ganhar dinheiro e acha que o dinheiro resolve tudo. Do lado de cá, eu vejo um projeto diferente, que pensa em cuidar das pessoas. E aí, se você analisar isso, o doutor Pedro falava que o jogo político é como se fosse um namoro, desse lado de cá, deu casamento. Por quê? O doutor Pedro, que é um trabalhador da medicina, está focado em cuidar da saúde das pessoas, e eu, que sou um trabalhador da agricultura, um trabalhador rural, agricultor familiar,
vamos estar focados em trabalhar e melhorar a vida dos agricultores. Automaticamente, melhorar a qualidade de vida dos novarrocenses, que vão ter comida de qualidade produzida por nós e comercializada por nós. Foi ventilada a informação já ontem da sua possível pré-candidatura à chapa junto com o doutor Pedro, mas junto com isso também veio informações de que você não estava apto para estar com o nome à disposição. Havia também uma descompatibilização relacionada ao sindicato, a também a associação que você presta serviço, que você não tinha saído com tempo hábil. O que você pode falar a respeito disso? Bom, o que eu posso falar a respeito disso, e aí falo com muita tristeza, porque nós estamos num país democrático e as pessoas têm o direito de se candidatar, de votar em quem quer, mas lamentar, né, alguns fofoqueiros, o desespero do outro lado em inventar picuinha. Nós já vimos que o tom da campanha colocado pelo lado de lá é esse. E nós sabemos que tem pessoas que acham que só se vence na mentira. Eu não é a primeira vez que sou candidato, já são 2 eleições que eu fui candidato, e nessa estou pré-candidato de novo. Você acha que eu seria idiota de não me descompatibilizar? E aí falaram que eu não tinha descompatibilizado, que era de uma associação, eles nem sabem o que é onde eu estou. Eu estou licenciado da direção do sindicato, estou licenciado da presidência da Capenoc, a Cooperativa dos Pequenos Produtores, e aí ainda questionaram mais, mas quando ele era vereador, ele vendeu merenda escolar. Eu sou o presidente da cooperativa, licenciado, sou agricultor, tenho DAP, é um direito que me cabe. Mas vamos partir do ponto de vista que isso fosse um crime. Ele nem foi ainda denunciado, muito menos transjulgado. Nós temos pessoas aí na cidade que foram presos, que foram candidatos e os votos não foram contabilizados, e diz que é pré-candidato. Então, eu não estou preocupado, mas como bem eu lhe mostrei, o documento de afastamento da cooperativa, você viu com seus próprios olhos, e nós devemos um esclarecimento à população, o povo que é quem está com nós. Simplesmente eu vou dizer o seguinte: quem acha que a nossa candidatura está irregular, é fácil, denuncie. E nós vamos à justiça e provamos, e a justiça quem define. É simples assim. Agora o povo precisa entender o que traz disso. É uma tentativa de desconstrução da chapa, da nossa coligação, que terá como nome Ainda há Esperança, e chega a verdade e a mudança. Então, nós estamos nesse tom, e é assim que nós vamos, e nós acreditamos nisso. E é por isso que nós estamos aqui, na coligação com o doutor Pedro Ximenes. Como você vê a sua visão em relação a ter apoios dentro da coligação, que você está fazendo parte agora, de partidos que, a nível nacional, são adversários? Você tem o PT e tem partidos do lado já que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e são de direita extrema. Como você vê toda essa situação dentro de uma chapa só no município de Nova Russas? Eu vejo muito positivamente. Aí você percebe a capacidade do doutor Pedro Ximenes em unir. Você percebe que essa hora nós precisamos de esquecer a nossa divergência em outros níveis, como estadual e nacional, e que tivemos que pensar no bem-estar do novarrocense, de nós. Eu tive uma conversa muito franca com o presidente do PSL, o Fontinelles, né? Nós somos amigos, nos respeitamos. Isso não quer dizer que a partir de agora nós pensamos totalmente diferente, nós temos pontos de divergência, mas nós fomos capazes de construir uma unidade nesse momento, porque tem um interesse que nos une, é o bem-estar da população de Nova Russa. É simples assim, só por isso. Então eu acho muito positivo, ao contrário de outro lado, que planta a discórdia, que divide partido, que divide família, nós aqui estamos juntando. E aí um ponto forte foi que nós, com toda a divergência que temos no PT, com toda a divergência que nós temos na direção do sindicato, nós conseguimos unificar tudo isso.
Você quer motivo maior e melhor para fazer uma coligação com o MDB? Pronto. Eu quero agradecer à Rádio Ceará, a vocês que fazem o jornal. Eu quero agradecer todo o apoio que eu recebi das pessoas, manifestação de apoio nas minhas redes sociais, em grupos, pessoas que eu nem conheço, defendendo meu nome, admirando a nossa coragem. Eu quero agradecer, né, que tivemos um apoio muito grande do Flávio Martins, que era o pré-candidato a vice, que ligou e apoiando, nos convidando. Quero agradecer o apoio do Neném da Construção, que apoia a minha indicação. Agradecer os nossos deputados do PT, José Guimarães e Moisés, que ligaram ontem à noite para mim, parabenizando a postura do PT, né? Então, enfim, eu quero só agradecer, e agradecer aos meus companheiros e companheiras do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do PT, que são duas coisas diferentes. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa. O PT é um partido, o sindicato é uma entidade de classe que defende os interesses das pessoas. Pensam muito parecido, lutam pela mesma causa, mas são diferentes. Então, eu quero agradecer todos e todas, sem exceção, que, dentro da nossa divergência, declararam total apoio e nós estamos firmes e fortes. Então, o que eu quero dizer é isso, e só agradecer a Deus e a todos por tudo que fizeram por mim até aqui. Tá aí, esse foi o Jorge Mesquita, só informando aqui a você que estava no rádio e entrou agora na nossa live no Facebook e no YouTube ou pelo Radiosnet, pedimos desculpas aí porque teve uma queda nesse momento na transmissão pela FM 102,7 e no momento, pronto, voltamos agora. Daqui a pouco iremos disponibilizar essa entrevista do Jorge Mesquita na internet. Você do rádio que não acompanhou neste momento, pedimos desculpas por essa queda no sinal da FM 102,7. Vou trazer agora a entrevista com o Dr. Pedro Ximenes, pré-candidato do MDB, e ele vai falar aí o motivo da escolha do Jorge Mesquita, falou também sobre o assunto de ontem que rolou ontem à tarde, informando do que tinha desistido da sua pré-candidatura. Vamos trazer todos esses assuntos agora na entrevista com o Dr. Pedro Ximenes, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Nova Russas. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos amigos novarussenses que nos escutam nesse momento. Realmente, ontem nós tivemos a nossa convenção intrapartidária, convenção essa que definiu e ratificou, como você mesmo falou, a pré-candidatura, né? Estamos no processo de registro de candidaturas, onde definimos que o Dr. Pedro Ximenes, ele sai de pré-candidato, se tornando candidato a prefeito do município de Nova Russas pelo MDB. Isso nós fizemos de forma virtual, através de um aplicativo, respeitando as orientações do Ministério Público, respeitando as orientações do município. E estou feliz, estou muito satisfeito e vejo que essa foi uma decisão correta. Decisão correta porque eu tenho andado, Luiz, e tenho visto o quanto a nossa população está sofrendo. Eu tenho visto que precisamos, com urgência, de um prefeito político, de um homem que tenha coração, de um homem que tenha respeito, de alguém que tenha a capacidade de cuidar e cuidar bem das pessoas. Chega de termos pseudo-prefeitos, chega de termos prefeitos empresários, homens preocupados apenas em se completar com aquilo que é público. Precisamos tirar da prefeitura aqueles que têm usado a prefeitura como um patrimônio próprio. Nós precisamos compreender que o melhor da Nova Russas é o novarussense, e é para eles que nós vamos trabalhar. Não dá mais para termos apenas uma família mandando e comandando. Nós precisamos ter a família novarussense sendo agraciada e sendo cuidada, e é esse o nosso objetivo. No último fim de semana foi apresentada à imprensa a escolha da pré-candidatura do seu vice até então, do PSD, o advogado Flávio Farias. Mas ele apresentou a sua desistência, explicando motivos relacionados também à profissão dele, que não poderia, né, estar assumindo o cargo. Já na terça-feira à tarde, houve boatos na cidade de que teria a sua desistência da sua candidatura, doutor Pedro, à Prefeitura de Nova Russas. Como você avalia todo esse processo até a tarde de ontem? Meu querido, eu quero esclarecer aqui para a população
que seria diferente se fosse em outro município. Nós estamos em Nova Russas. Em Nova Russas existe aquela turma do quanto pior, melhor, existe aquela turma que está sendo beneficiada dentro da prefeitura. Infelizmente, anuncia-se aí uma eleição com baixarias, anuncia-se aí uma eleição com mentiras, anuncia-se aí uma eleição com jogo sujo. Eu quero deixar claro para a população que do lado de lá, eles tentaram de todas as formas e ainda estão tentando anular o nosso registro de candidatura. Já foram atrás da presidência do meu partido, o ex-senador Eunício Oliveira, que fortaleceu e fortalece a minha candidatura. Eles trabalharam e tentaram tirar todos os partidos da nossa base, né? Isso mostra o quê? A força que eles têm política, mostra que eles estão confiantes na força do dinheiro, estão comprando todas as lideranças políticas, mas eles esqueceram que a força da Nova Russas é o Nova Russense. Eles esqueceram de combinar isso com a população. Então, o doutor Pedro é candidato, hoje pré-candidato, estamos trabalhando a nossa candidatura, não desisti e nem desistirei. Nova Russas terá, sim, a oportunidade de votar naquele que terá condições de transformar a vida das pessoas. Flávio é um advogado, um amigo, um parceiro que vota conosco, que nos ajuda, teve a disponibilidade de colocar o seu nome para concorrer nessa chapa como vice, só que ele foi consultar a OAB e ele teria algumas restrições à profissão. Então, ele achou melhor não estar na chapa, mas continua conosco, nos apoiando. Foi escolhido na sua convenção, na noite dessa terça-feira, a pré-candidatura de vice do petista Jorge Mesquita. Como você poderia falar sobre esse nome e também como você vê o aliado seus do PSD, que inicialmente, até na convenção da noite dessa terça-feira, já visto que essa entrevista está sendo gravada hoje pela manhã, eles informaram que poderá ter a possibilidade de não apoiar o seu nome caso o PSD não tivesse como vice, não saísse como vice na sua chapa. Como você vê todo este processo? Desde o primeiro momento, eu tenho dito que respeito e muito a classe política, só que o meu foco e a minha preocupação maior são as pessoas. São as pessoas comuns, é a dona Maria, o seu João, é a dona de casa, é o agricultor, né? Então, a minha principal coligação é com o povo. É tanto que nós tínhamos 7 partidos na nossa coligação, tiraram 4 de forma rasteira, nós temos hoje 3 partidos conosco, PSL, PT e MDB. Esses são os partidos que estão firmes nessa coligação. Tiraram as siglas partidárias, mas não levaram os militantes, não levaram a população. Nós temos hoje o PSL, que está numa ponta, e temos o PT na outra ponta. Hoje, doutor Pedro, MDB, eu sou o ponto de equilíbrio. Mostra que nós temos uma união por Nova Russas. Os extremos, de mãos dadas, unidos para fazer uma Nova Russas melhor para as pessoas. PSD, eu tenho um respeito pela liderança, pelo seu presidente Marcos Alberto, e a política que a gente caminha com um namoro. Você namora, às vezes termina em casamento e às vezes não. As portas estão abertas para que ele possa vir se coligar conosco, e se ele achar que não é melhor, que não é a melhor opção, ele está livre. Nós vivemos em um país democrático para tomar a decisão que ele achar melhor para ele e para o grupo político dele. E sobre a escolha de Jorge Mesquita para ser seu vice, o que você vê sobre sua escolha para compor a sua chapa? Jorge, ele é um homem simples, trabalhador, um homem do campo, agricultor, agropecuarista, e já tem uma experiência política. Foi vereador, tem a sua militância, tem a sua liderança dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da força sindical no município, e hoje o PT está unido. O PT está unido, temos aqui os sindicatos sendo fortalecidos e estamos juntos. Doutor Pedro, cuidando de pessoas, cuidando de gente. E o Jorge Mesquita também, um homem preocupado, com um bom coração, cuidando da agricultura, também cuidando das pessoas. O PT, como é que está a situação do PT para ter o registro da candidatura, a possível candidatura do Jorge Mesquita compor a sua chapa? Está tudo ok
caso para o PT ter essa união junto ao MDB aqui em Nova Russas? Sim, tudo ok. Tudo ok. Toda a parte legal do Jorge está ok, todas as certidões estão já impressas. Estamos hoje alimentando o sistema. Temos o apoio da liderança maior do PT no Estado, o deputado José Guimarães. Temos o apoio, como reitero aqui, do PT, da sua base, da sua essência local. E vamos juntos, de mãos dadas, nos preparar para que nós possamos, como eu disse, transformar a vida das pessoas. Porque eu quero aqui já encerrar, não sei se você vai ter mais alguma pergunta, já quero aqui encerrar, dizendo uma coisa: ser prefeito para apenas ter uma foto nas paredes, ser prefeito para estar anunciando chão de avião, ser prefeito para anunciar carnaval chame gente, ser prefeito para apenas fazer passagens molhadas, quebrar praças e refazer, e morar em Fortaleza, qualquer um é. Agora, o desafio está você ser um prefeito amigo, você ser um prefeito presente, você ser um prefeito que esteja lado a lado com as pessoas, cuidando das pessoas. É esse o desafio. Fazendo uma saúde que essa pandemia serviu para mostrar que tudo pode esperar, menos a saúde. E eu fico triste, eu lamento termos um prefeito médico diante de uma pandemia. Prefeito esse que não teve a capacidade de gerar um emprego ao longo de sua gestão, mas conseguiu destruir dezenas de empregos, fechar empresas através do rigor que ele trouxe nessa pandemia. E, em meio a esse rigor, ele colocou homens praticamente 24 horas quebrando as praças. E agora eu pergunto à população, por que será que ele fez isso? Está quebrando todo o município que já estava feito, enquanto o que é mais importante, saúde, ficou de lado. Então eu encerro dizendo que vamos fazer saúde, que é o mais importante, vamos gerar emprego, colocar o arroz com feijão na mesa. Nós vamos fazer, a principal obra será cuidar das pessoas. Aí, nosso compromisso aqui como rádio é trazer os dois lados em relação à situação que nós trouxemos na segunda-feira referente ao fim de semana, e hoje, que foi as convenções da oposição de ontem. Estamos trazendo aqui hoje a entrevista pós-convenção por parte aí do Dr. Pedro Ximenes, pré-candidato do MDB. E uma informação aqui que eu obtive é de que o MDB vai lançar a coligação, foi lançada, já está indo para o sistema, a coligação MDB, PT e PSB. PSB como presidente aqui em Nova Russas, o empresário Neném Lima, que ele fez a ata e fez a realização e do PSB, ele trouxe essa informação no caso do Dr. Pedro, e disse que a coligação será MDB, PT e PSB. O PT vai lançar 3 pré-candidatos, ou melhor, para vereador. São 2 mulheres e um homem. E ele informou ainda que o homem é um pré-candidato ligado ao movimento LGBT. E tá aí a informação que nós estamos trazendo aqui e ressaltando, você que não acompanhou no rádio a entrevista na íntegra do Jorge Mesquita do PT, você pode acompanhar daqui a pouquinho, vamos colocar no nosso YouTube e você vai acompanhar na íntegra essa matéria referente às convenções partidárias da oposição aqui em Nova Russas. Pelo que a gente pôde acompanhar das entrevistas, tanto do Marcos como do Jorge e do próprio Pedro Ximenes, pré-candidato a prefeito do MDB, não vai dar casamento entre o MDB e o PSD do Marcos Alberto. Até pelas publicações que a gente tem visto hoje nas redes sociais do ex-prefeito em relação ao pré-candidato Pedro Ximenes, ao que tudo indica, vai haver realmente uma ruptura entre os dois e, quem sabe, até uma tentativa de impugnação da pré-candidatura do Jorge Mesquita do PT a vice-prefeito, no caso aí do pré-candidato a prefeito Pedro Ximenes. Por tudo que a gente tá vendo aí, né? Pela movimentação, pelo que disse um e outro. Para bom entendedor, diz o velho ditado, um pingo é letra, ou meia palavra basta.